Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um culto a mais um estudo bíblico desta noite. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui novamente, ó Deus. Nos abençoa, nos guarda e nos ajuda, ó Deus, para que as nossas atenções estejam voltadas para o que se passa aqui no púlpito, Senhor. Nos ajuda, abre a nossa mente, ó Deus, para que possamos aprender mais e mais da Tua Palavra e nos abençoa, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, amém. Vamos cantar um cântico, Deus está aqui. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de São Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Todos já encontraram? A parábola dos lavradores maus. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela. Construiu um lugar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores
o agarraram e espancaram e o despedaçaram e o despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhe outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Eu li até o capítulo 11, porque para concluir o texto. Eu falei o versículo 9, eu li até o versículo 11 para concluir o texto. Ok, irmãos? Agora vamos cantar. Teste. Hino cantor cristão, número 9, Santo. Está muito alto.
Bom, no meu entendimento, eu acho que nós deixamos de cantar uma estrofe do hino e voltamos novamente para a segunda estrofe, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, louvamos a Deus e foi maravilhoso, né? Obrigado, Igor. Gostaria de chamar o pastor agora para trazer a mensagem da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Vamos continuar nosso estudo de Romanos, concluindo o capítulo 9, entrando no capítulo 10 agora. Mas, na verdade, eu quero ler do capítulo 9, começando com o versículo 30, ou seja, só a conclusãozinha aí do capítulo 9, porque, na verdade, do versículo 30 do capítulo 9, ou seja, do capítulo 9, do versículo 30 até capítulo 10, 21, ele vai falar sobre a responsabilidade de Israel, tá bom? Então, Romanos capítulo 9, verso 30, vamos ler até o final do capítulo 10, depois a gente volta e vai, então, pegando os versículos mais detalhados. Romanos, capítulo 9, verso 30, e vamos ler até o final do capítulo 10. Os irmãos podem acompanhar aí nas suas Bíblias, e eu vou estar lendo de voz audível. Ok? Leamos. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia o que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço que está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isso é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim
A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em Siome, com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías, a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar, nosso Deus. Deus bendito e soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e também ser fiel aqui na interpretação da mesma para o nosso estudo. Ó Deus bendito, edifica e fortalece a Tua igreja em nome de Cristo. Amém, Pai. Bom, irmãos, lembra que nós estamos falando com relação à rejeição de Israel, tá certo? A rejeição de Israel, nós vimos, e ela não frustra os planos de Deus, tá certo? A senhora, é como se Deus tivesse aquela nação, escolheu aquela nação para ser o povo dele e tudo, e de repente aquela nação abandonou Deus, então Deus ficou frustrado. Os planos de Deus foram de água abaixo, né? Não, na verdade, isso não acontece. A rejeição de Israel, ela não frustra os planos de Deus. A outra razão que nós vimos, que a rejeição de Israel não torna Deus injusto. Deus está sendo injusto. Paulo diz que de forma nenhuma Deus está sendo injusto. E nós vimos na sexta-feira passada também que a rejeição de Israel é algo que fazia parte da soberania de Deus. Deus é soberano e faz como Ele bem quer. Então Paulo mostra que a rejeição de Israel fazia parte dessa soberania de Deus. E Deus não estava sendo injusto quando Ele rejeita uns e aceita outro. Deus não está sendo injusto com isso. Agora, do versículo 30 até todo o capítulo 10, nós vamos ver que a responsabilidade era de Israel e não de Deus, tá certo? A responsabilidade de Israel de seguir a Deus. Toda a responsabilidade do homem que não recebe Cristo, ele vai para o inferno, a responsabilidade não é de Deus. Deus não tem culpa nisso. A responsabilidade é do homem. O homem é responsável por suas atitudes, o homem é responsável pelo que ele faz, o homem é responsável pelo que ele pensa, o homem é responsável pelos seus pecados e vai responder por eles. Não é Deus não tem culpa do pecado do homem, tá certo? O homem é que é responsável pelos seus pecados. Então, Israel é que era responsável pela rejeição, não Deus. E ele começa, então, como eu disse, no versículo 30 até o versículo 33, ou seja, exatamente o finalzinho do capítulo 9. Veja como é interessante. Paulo vai tentar responder a seguinte pergunta. Eu disse que o livro de Romanos, ele é muito didático, porque Paulo escreveu esse livro da seguinte maneira, usando o método praticamente de perguntas e respostas. Um dia ele faz a pergunta e ele responde a pergunta que ele faz. A ideia seria o seguinte: se Israel rejeitou Deus, está certo? E fazia parte do plano de Deus a rejeição de Israel, então Israel não tem culpa. Quem tem culpa é Deus. Aí Paulo vai responder: que diremos, pois? Os gentios que buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, a quem decorre da fé.
E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Ou seja, o que Paulo vai colocar aqui é uma coisa bem interessante. Ele diz assim, quer dizer que os gentios que não buscavam Deus, que não tinham interesse por Deus, eles são acolhidos por Deus e são salvos. Quanto que Israel obedecia às leis de Deus, tinha as leis de Deus, seguia essas leis e foi rejeitado. Então, essa é a dúvida. E Paulo pergunta, por que isso? Né? E ele vai dizer, simples. Porque os judeus não fizeram isso baseado na fé. Olha como ele diz no versículo 32. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Por isso tropeçaram na pedra de tropeço. Ou seja, é como se os judeus estavam obedecendo às leis e seguindo as leis para alcançar a justificação pelos seus esforços, por aquilo que eles faziam, e não pela fé. E a salvação é unicamente pela fé e não por obras. Então os judeus estavam se esforçando para cumprir a lei, para obedecer os ritos, para fazer todos aqueles cerimoniais e tudo, para obter a salvação. E a salvação não depende dessas coisas. É como, por exemplo, tem pessoas que vêm para a igreja, pensam até que são crentes, às vezes talvez nem são, mas vêm para a igreja, se esforçam, faz tudo e não sei o quê, assiste o culto, canta, participa de tudo. Se essa pessoa não tiver pela fé recebido Cristo, essa pessoa é salva? Não. Por quê? Porque ela está fazendo isso para obter a salvação. Então isso é salvação de obras. E aí ela não vai ser salva. Ela é salva somente pela fé. Então, quando ele faz uma comparação dos gentios e dos judeus, ele diz assim, quer dizer que os judeus que não se esforçaram, não cumpriam a lei e tudo, eles alcançaram a salvação. E os gentios e os judeus, que tanto se esforçaram para cumprir a lei, para tudo aquilo, são rejeitados? E ele diz, por quê? Ele diz, porque dos judeus, eles não faziam por fé, eles faziam por obras, para conseguir aquilo. E aí, não vai conseguir nunca. Porque a salvação não depende das obras, ela depende da lei. É interessante que ele diz assim, eles tropeçaram. É como se você vai no caminho certo, vai tudo bem, e aí tem uma coisa lá, e vocês tropeçam exatamente naquela coisa. Foi isso. Cristo foi dado exatamente para que os judeus crescem. Os judeus fizeram tudo, mas quando chegou na ideia do crer em Cristo, eles não creram. Quer dizer, eles tropeçaram exatamente aí. Eles continuaram querendo ter a salvação. Como? Pela lei, pelo aquilo que eles faziam. Então eles tropeçaram exatamente em Cristo, que foi dado para ser, olha, vocês podem vir no caminho certo, vai se obedecendo a lei, vai seguindo, vai ser. Agora está aqui Cristo. Aí vocês têm que crer nele. Os judeus vieram, quando chegaram aqui, eles não creram. Então eles tropeçaram aqui em Cristo. Por isso que o versículo diz, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nele crê não será confundido. Os judeus tropeçaram aí. Eles tropeçaram em Cristo. Não creram. Entende? Por isso que eles são responsáveis. A pedra estava lá, para eles tropeçarem. Mas, se eles tivessem crido, não teria rejeitado. Ou seja, então, eles rejeitaram por causa da dureza do coração deles, de não crer em Cristo.
de ainda querer obter a salvação por meio das obras, por meio dos sacrifícios, por meio dos rituais da lei. E era tão simples, bastava crer em Cristo. Ok? Mas vamos continuar. No versículo 10, então você percebe que a responsabilidade era de Israel. Eu até usei o exemplo sexta-feira passada, quando eu disse assim, olha, alguém vai comer uma banana e deixa a casca da banana exatamente aqui, pertinho do degrau. Aquela casca de banana ali é um perigo de eu descer aqui o degrau e pisar e eu escorregar, não é? Quem botou a casca de banana é responsável ou sou eu que sou responsável de olhar por onde ando? Eu que sou responsável de olhar por onde eu ando. Então, Cristo estava lá e era pedra de tropeço. Eles têm que crer. Se não crer, é como se ele tivesse tropeçado. Mas se ele crer, ele não tropeçaria. Ou seja, aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, ele não vai tropeçar. Mas se não crer, tropeça. A casca de banana está ali. Se eu olhar e não pisar, eu escapo. Mas se eu for vacilão e sair aqui de todo jeito e pisar, aí eu vou cair. O caso dos judeus foi esse. Então quem é responsável? Eles próprios são responsáveis. Porque eles tropeçaram em Cristo Jesus, não crendo, tá certo? Nele. O homem é responsável por tropeçar nos obstáculos do Evangelho. Não é simples crer no Evangelho. Não, é não. Em cada época, tem certos obstáculos. Por exemplo, para os judeus, era um obstáculo crer no Senhor Jesus Cristo. Eles esperavam o quê? Eles esperavam um Messias poderoso que viria reinar sobre Israel. Não foi? Quando cuida, vem Jesus Cristo, simples, mandando eles pagar imposto a César e tudo mais. Então isso aí não. Ou seja, tropeçaram. Para os gregos, Cristo foi uma pedra de tropeço? Foi, e grande. Porque para os gregos, que tinham aqueles grandes deuses, a mitologia grega, tem todo tipo de deus que você possa imaginar. Deuses do trovão, que é Deus não sei de quê, Deus, o Júpiter, todo aquele Deus lá. Aí vem Jesus Cristo, que é Deus, só que humilde, sendo maltratado, inclusive foi morto pelos seus próprios adversários. Que Deus é esse? Então, isso é um Deus, isso é um tolice acreditar num homem desse como Deus. E aí os gregos rejeitavam a Jesus Cristo como Deus, porque ele não podia aceitar um Deus que morria nas mãos dos seus inimigos. Então, pedra de tropeço. Tropeçaram e então também perderam a sua salvação. Como até hoje, Cristo ainda é pedra de tropeço para muitas pessoas. Muitas pessoas que o rejeitam por causa disso, por causa daquilo. Muitas pessoas que não aceitam sei lá por quê, mas que se acha intelectual demais, porque se acha isso, porque se acha aquilo. E muitas pessoas que não aceitam Cristo, ou seja, estão tropeçando nele. A responsabilidade não é da pedra que está lá. A responsabilidade é eles que, por causa do pecado, não olham para Cristo e simplesmente acredita nele ou crê nele como Salvador. Então, esse é o problema de Israel. Quando alguém deixa de crer no Evangelho por causa de qualquer obstáculo, tá certo? Mesmo que esses obstáculos existam, os obstáculos não são responsáveis. A pessoa é que é responsável. Por exemplo, se alguém diz assim, eu lá vou ser crente, esses crentes aí faz tudo errado, faz tudo que não presta. Quando uma pessoa diz isso,
É verdade que tem um bocado de crente dando mau testemunho e fazendo o que não presta. É verdade? É. Mas, quando uma pessoa usa isso e diz assim, eu lá vou ser crente, para ser crente como esses crentes aqui faz tudo que não presta, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, essa pessoa está livre da condenação? Não, ela é responsável. Quem é responsável não é o outro, é ele. Ele tem que crer independente dos outros. E outra coisa. Exato, e outra coisa, a salvação ela é individual. Não interessa se alguém está fazendo certo ou errado, não interessa, eu que tenho que fazer o que é certo. Eu digo muito lá em casa, o erro dos outros não dá o direito de eu errar. Ah, mas fulano está errado. Ah, mas sei quem está errado. Mas o erro dele não dá o direito de eu errar. Alguém está fazendo uma coisa errada, aí eu vou e critico. Eu vou e fico falando mal dessa pessoa. Quem é que está errado? É ele, porque ele que está fazendo errado. Não, está errado eu. O erro dele, problema dele. E o erro dele não dá o direito de eu errar. Então eu não posso usar essas pedras de tropeço simplesmente para não crer em Cristo. Quando eu não creio em Cristo, mesmo que as pedras de tropeço existam, mas o responsável sou eu. Então esse é o problema de Israel, tá certo? Que tinha pedra de tropeço? Tem, Cristo. Mas era para ele crer. O fato dele não crer, problema deles. Eles é que são responsáveis. Está entendendo? No versículo 1, entrando agora no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15, ele vai dizer, Deus tem um plano, tá certo? Deus tem um plano. O homem não conhece esse plano de Deus. Por isso, ele erra. Então, é responsabilidade do homem conhecer o plano de Deus? É. Deus não já se revelou ao homem de muitas maneiras? Lá no capítulo 1 diz que Deus se revelou de muitas maneiras, fala da revelação de Deus da natureza, fala da revelação de Deus das Escrituras, fala da revelação de Deus por Cristo, fala que Deus já se revelou ao homem, Deus se revela ao homem através da Bíblia Sagrada. Então, Deus tem um plano. O homem é responsável para conhecer esse plano de Deus e se encaixar nele. Se ele não se encaixar, a culpa não é de Deus, é dele. Ah, mas eu não sabia que era assim. E daí? Por exemplo, como motorista, né? Eu sou motorista e eu vou viajando na estrada, aí tem uma placa lá que eu não conheço, não sei o que significa aquela placa. Aí eu continuo dirigindo. Chega lá na frente, o guarda me para. E o guarda diz assim, olha, isso aqui é proibido. Eu disse, eu não sabia. Mas tem uma placa lá. Eu não sabia que era a placa. Vai valer de alguma coisa? Como motorista, eu tenho a obrigação de conhecer as placas de trânsito e saber o que elas dizem, o que elas significam. Eu não vou ser livre da multa simplesmente porque eu não sabia que essa placa dizia isso. Entende? Como motorista, eu sou obrigado a conhecer. Então, como criaturas de Deus, como homens criados por Deus, nós somos responsáveis para saber o plano de Deus nas nossas vidas, na vida do mundo como um todo. Mas eu não sabia. Problema seu. Isso não tira a sua culpa. Veja, versículo 1 até o versículo 15, como eu disse, ele vai falar exatamente sobre isso. E olha como é que ele fala. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles os judeus, está certo? São para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus,
porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, o que eu oro, o desejo mesmo que eu tenho no coração é que todo judeu seja salvo. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, eu sou testemunha disso. Eles têm muito zelo por Deus. E tem mesmo. Mais do que nós, os gentios. Muito mais. Por exemplo, os judeus, eles são assim tão obcecados pela terra de Israel. Aquelas guerras que você, toda aquela coisa toda, é pela paixão que eles têm por aquela terra. Por quê? Porque Deus deu aquela terra para eles. Então eles são obcecados pelas coisas de Deus. Eles têm muito amor por Deus. Lembra de Paulo? Paulo, antes de se converter, ele foi no sacerdote lá, pediu cartas, uma autorização para poder ir lá onde estavam os crentes e açoitar e bater neles como é que chama? Prendê-los e tudo mais, lembra? E ele mesmo, depois de convertido, ele dá o testemunho e diz assim: eu fiz isso por o quê? Quem lembra? A palavra que ele usa? Por zelo. Ou seja, ele fazia por zelo, porque ele entendia que o cristianismo era uma religião falsa que estava ameaçando o judaísmo, que é a verdadeira religião de Deus. Então os judeus são assim, eles são muito zelosos por Deus. Paulo está dizendo aqui, obrigado, irmão Tony, obrigado. Ele está dizendo aqui, irmãos, eu queria que eles fossem salvos, porque na verdade ele é um povo que ama muito a Deus, que tem muito zelo por Deus. O problema é que eles não têm entendimento. Eles não entenderam que o fim da lei é Cristo. E aí eles continuam com a lei. É como olha, eles não entenderam que aquela lei, ela vinha até Cristo. Quando chegasse Cristo, eles tinham que parar com a lei, crer em Cristo, e aí continuaria. E eles não entenderam isso. Eles continuam presos aqui nesse tempo, ainda vindo com a lei, chegam em crer em Cristo, eles não creem, tropeçam aí e continuam com a lei. Mas eles não fazem isso, como Paulo está dizendo aqui, por ruindade não, eles fazem por zelo. Eles têm muito amor, então eles têm amor a Cristo, só que Paulo está dizendo, o amor deles, o zelo deles, é feito sem entendimento, eles não entenderam isso. E o fato deles não entenderem, faz com que eles não se sujeitem a quem vem de Deus, ou seja, se sujeitarem a Cristo. Eles não se sujeitam a Cristo, porque eles não entendem, tá certo? Que Deus tinha um plano, que esse plano tem a lei, o fim da lei é Cristo. E agora continua com a fé em Cristo Jesus, e não mais pela lei. Eles não entenderam isso. Aí eles vieram aqui com a lei, quando chegou a crer em Cristo não creram, ou seja, tropeçaram, e continua com o mesmo zelo, só que na lei. Por que eles fizeram isso? Porque não conheciam o plano de Deus. Por não conhecer o plano de Deus, eles tropeçaram, ou seja, eles rejeitaram a quem vem de Deus. Quem é que vem de Deus? Cristo. Eles rejeitaram, eles não se sujeitaram a Cristo, ou seja, não quiseram crer. Podemos dizer assim, então eles são pobres coitados. Em certo sentido são.
Mas isso não tira o quê? A culpa deles. Tá certo? Isso não tira a culpa deles. Por exemplo, eu vou atravessar aqui uma rua e eu venho muito rápido, eu nem olhei para um lado, nem olhei para outro. Do jeito que eu vim, eu passei correndo e veio uma moto e pá, me pegou. Vixe, eu nem alertei, nem tive... eu nem sabia que vinha uma moto. Sim, e daí? Levou a pancada do mesmo jeito e foi acidentado, independente do fato, porque eu tinha que parar e olhar dos dois lados. Então, se eu não parei e não olhei, a culpa é minha. Mesmo caso do homem. O homem, ele tem que conhecer o plano de Deus. Se ele conhece o plano de Deus, ele se sujeita. Quando ele não conhece, ele atropela esse plano de Deus. Aí ele diz, a culpa é de Deus. Não, a culpa é do homem. Mas a culpa, quem mandou a moto passar dali? Sim, e daí? O problema que eu fui acidentado não foi porque a moto passou. Eu fui acidentado porque eu não olhei. Está entendendo a diferença? Então, Israel tropeçou. A culpa foi de Deus. Não. Deus botou Cristo e disse, isso aqui vai ser uma pedra de tropeço, eles vão tropeçar aqui. Mas eles não tropeçaram porque Deus tropeçaram por causa do pecado deles, porque não conheciam o plano de Deus. Então Deus não tem culpa na questão do homem, no pecado do homem. No versículo ele segue, falando uma coisa bem interessante, e ele diz assim, no versículo 6, olha como... Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isso é, para levantar Cristo entre os mortos. Porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Olha como é interessante, o versículo 6 e o versículo 7, ele está falando o seguinte, Moisés já tinha dito antes, por que ele sempre vai falar Moisés, Isaías e alguns profetas do Antigo Testamento? Porque os judeus, como eu disse, eles tinham tanto cuidado, tanto respeito pelas coisas de Deus, tanto zelo, que eles tiravam os seus ensinamentos exatamente desses homens. Então, por isso que Paulo vai dizer, olha aqui, olha o que é que Moisés está dizendo, você não acredita em Moisés? Então, olha o que é que Moisés está dizendo. Então, por isso que Paulo vai usar muito, assim, os profetas, especialmente ele fala várias vezes de Moisés e de Isaías. Ele já citou os dois antes e agora volta a citar de novo. Versículo 5, Moisés já tinha dito, Moisés escreveu, o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz diferente. Ela diz assim, não pergunta quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo. Não pergunta. Por quê? Simplesmente o quê? Se é fé, você simplesmente crê. Os judeus não. Moisés já tinha dito, olha, se vocês ficarem com essa da lei, praticar a lei e querer viver a lei, então vocês vão viver de acordo com a lei. E a lei salva alguém? Não. A lei mostra a condenação. Mas se vocês querem viver pela lei, então é isso que é o resultado que vai acontecer com vocês. Já pela fé é diferente. A fé ela nem questiona. A fé ela nem pergunta. Tá certo? Essa é a ideia. Somente que ele crê em Jesus Cristo e professa como seu Salvador. Só precisa isso. Não precisa entender.
Ah, quem subiu o céu, quem desceu do céu, que vai levantar Cristo. Quem... Não questiona nada. A justiça da fé, ela simplesmente só crê. E aí por isso que ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra que nós pregamos. Basta crer. A palavra está perto de você, ou seja, você está ouvindo a palavra. Você está aqui com a palavra de Deus. Você basta crer. E aí, olha como ele diz o versículo que já é tão conhecido nosso, né? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, no teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Basta você confessar, e esse confessar aqui é dizer, eu creio nisso. O confessar aqui não é você chegar e dizer, eu creio que Deus ressuscitou dos mortos a Jesus Cristo. Não precisa, o confessar aqui é crer. Você crê isso, você está salvo. Os judeus tropeçaram nisso, porque eles achavam que... Lembra de até muitos que até se converteram, muitos até que creram em Cristo, no começo eles ainda tinham uma confusão grande. Lembra? Uns diziam, não pode fazer isso. E os judeus diziam, olha, você é crente, mas você tem que circuncidar, porque se não circuncidar, então não é salvo. Ou você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ou seja, ainda com as coisas da lei. Mesmo que eles criam em Cristo, eles ainda estavam muito confusos. Mesmo aqueles que creram. Imagina aqueles que não criam de jeito nenhum. Então, esses não se sujeitavam. Paulo está dizendo, olha, está tão perto de você, a palavra que nós pregamos é essa. É só crer. Se você confessar no seu coração que crê em Jesus Cristo e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Não precisa nada da questão da lei, não precisa você nada dos ritos, não precisa você nada. Os judeus aqui não querem isso. Era fácil, no sentido de que se eles entendessem, mas eles fecharam o coração para isso, infelizmente. Ao fechar o coração para isso, tá certo? Para esse plano de salvação de Deus, o homem não quer se submeter ao plano de Deus e procura então alcançar a salvação pelo seu próprio meio, pelo seu próprio método, como o caso dos judeus. Eles rejeitam isso, eles fecham os olhos para isso e continuam procurando a salvação por obras da lei. Então, não vai ser salvo. E a culpa deles, não de Deus, ele é responsável por isso. É como uma pessoa hoje, por exemplo, vamos imaginar alguém que vem para a igreja e tudo, mas ele não crê em Cristo. Mas ele tem uma vida exemplar e às vezes até dá suas ofertas. Olha, eu já rejeitei dízimos de pessoas descrentes. Eu já rejeitei. Pessoas, pode dar o dízimo na sua igreja. Eu disse, não, nós queremos não. Já disse isso para algumas pessoas. Sabe por quê? Não é o problema dele dar o dízimo ou não dar. Não é que descrente não pode dar uma oferta, pode. O problema é ele achar que porque está dando dízimo, porque vai para a igreja, porque faz isso, porque faz aquilo, ele achar que ele pode ser salvo. E tem que deixar bem claro, não. Seu dízimo não vai salvar você. Nós temos interesse em você, que você aceite Cristo, que você... Aí sim, é outra realidade. Mas eu já cheguei para pessoas, crentes desviados, eu queria vou dar meu dízimo, não sei o que, não dê não. Antes de dar o seu dízimo, volte para Deus. Deus está muito mais interessado no seu retorno do que no seu dinheiro. Então, as pessoas acham que pode conseguir salvação ou bênçãos de Deus por fazer alguma coisa. E a palavra de Deus é muito clara.
todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê em Cristo. Lembra o que ele disse antes? Ele vai repetir a mesma palavra aqui no versículo 11. Não vai ser confundido. Ou seja, lembra, o confundir aqui quer dizer ele não vai ser rejeitado. Deus não vai desprezar ele. Deus sabe quem é ele e Deus vai apoiar ele. Lembra que Cristo disse lá em João 10? Eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Não tem perigo de uma pessoa ser ovelha de Cristo e ser confundido. Eu não sabia, eu não sei. Não, ele sabe. Cristo sabe, ele conhece todas as ovelhas dele. Então, quem crê em Cristo não vai ser confundido. Quem crê em Cristo não está tropeçando aí, né, nessa pedra. Então, por isso que ele é salvo. Os judeus tropeçaram, os homens hoje tropeçam na mesma pedra e, infelizmente, às vezes querem culpar Deus. Mas pastor, não tem aquele problema da escolha, porque Deus escolhe, porque Deus elegeu para a salvação, e tem aqueles que não foram escolhidos, não foram eleitos. Tem, e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Sim, pastor, mas, por exemplo, se fulano de tal não foi um eleito por Deus, não foi um escolhido de Deus, ele vai para o inferno, não vai? Vai. Então a culpa não é dele, é de Deus que não escolheu ele. Paulo está respondendo essas perguntas e está dizendo, olha, a questão é simples. Deus escolhe sim, Deus elege sim, mas preste atenção, o plano de Deus, como é interessante. Olha o que ele diz: todo aquele que nele crê não será confundido. O problema é que Deus escolheu um método, e o homem não aceita por causa da dureza do coração. Sim, mas essa dureza do coração não é Deus que endurece o coração para não crer? Mas Deus está usando apenas o quê? O que o homem já tem. O homem busca Deus quando ele não é crente? Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Não é assim que a Bíblia diz? Então veja que quando a ideia da rejeição do homem não buscar Deus, mas ele não está buscando Deus porque Deus não elegeu ele. Sim, mas entenda que o eleger foi Deus usando de misericórdia. O fato dele rejeitar não é porque Deus não escolheu. O fato dele rejeitar é porque ele tem o coração duro e o homem natural não busca Deus de jeito nenhum. Está entendendo a diferença? Querer botar a culpa em Deus, porque fulano de tal não vai para o céu, porque tem o coração endurecido de não crer em Cristo, porque Deus não elegeu, não é não. Deus não elegeu. Deus só escolheu esses aqui. Aqueles lá ele não escolheu. Então a culpa é de Deus. Não. Deus apenas usou o que o homem já tem, que é o seu pecado, a sua dureza de coração, para que ele não, o quê? Não creia. Por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó lá nas pragas do Egito. Lembra da história? Quem endureceu o coração de Faraó? Não foi Deus? Foi. Agora Deus usava o quê? O próprio pecado de Faraó, o orgulho de Faraó, o desejo de Faraó de ter aquele povo como escravo. Deus só usava isso, ou seja, tudo que ele já tinha. E aí o coração dele se endurecia. Aí de quem é a culpa? É de Deus ou é dele? De Faraó? De Faraó. Porque Deus simplesmente estava deixando ele usar
aquilo que ele tem. Mesma coisa, quando o homem vai para o inferno, quando o homem não rejeita Cristo, não é porque ele não foi eleito. Ah, porque não foi eleito, coitadinho, a culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. Deus simplesmente deixou ele onde está, com o pecado dele, com a dureza de coração dele, que leva ele ao inferno. Porque está aqui Cristo. Se ele crê, ele vai ser salvo. Ah, mas ele não crê porque não foi eleito. Sim. Ele não crê, não é porque... Não crê porque o homem natural não vai buscar Deus. Agora, Deus deu poder para que alguns o buscassem. Porque ele usou de misericórdia para alguns. Só isso. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Ou seja, tanto os judeus como os gentios podem ser salvos com um único requisito: crer no Senhor Jesus Cristo. E ele diz: Deus é rico para todos, ou seja, Deus dá a oportunidade a todos. Agora, esses aceitam porque Deus usou misericórdia. Esses não aceitam porque Deus não usou de misericórdia. Só isso. Esses, Deus concedeu graça. E pela graça eles creram. Esses não receberam graça. Então eles não vão crer. Então é vasos de honra, que nós vimos na sexta-feira passada, e vasos de desonra. Só isso. Deus escolheu uns para justiça, aliás, para misericórdia, e os outros destinou para a sua justiça. Então a culpa não é de Deus, a culpa é da dureza do coração do homem. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, mas eles não invocam. E o problema é o quem? Eles não invocam por quê? Porque estão mortos espiritualmente, nos seus próprios delitos e pecados. Então a culpa não é de Deus, a culpa é deles. Até tenta. Isso. Deus escolheu o método, é Cristo. Quem invocar a Cristo vai ser salvo. Aí Deus pega, olha aqui alguns e diz: eu vou conceder graça a eles, para que eles invoquem a Cristo. Isso é o nosso caso, graças a Deus. Das outras. Só que Deus não endureceu o coração dele, mas ele correu atrás do povo. Quer dizer, isso mostra que Deus conhece o íntimo do coração. Por que Deus não endureceu e ele correu atrás? Assim eu fiquei perguntando. Mas a ideia... Exatamente, porque o que Deus endurecia antes era exatamente usando o que ele já tinha. Não se arrependia e Deus endurecia porque era para poder dar outro castigo. Só que quando Deus parou, você percebe que o coração dele era aquilo. O coração dele era aquele mesmo. Não, exato. É a mesma coisa, porque o coração é duro. Não é? Quando diz Deus endureceu, Deus está usando apenas aquele coração duro. Quando Deus diz o homem que não busca Deus, o homem não busca Deus, ele apenas está mostrando que aquele homem sem graça, veja só como ele está perdido. É só isso. Então a culpa não é de Deus. Os judeus não creram. Ah, culpa de Deus. O homem hoje não crê, culpa de Deus, porque não elegeu. Não tem nada a ver. Deus apenas demonstrou graça para uns
E para mostrar que sem graça, quem é que é o homem? Sem a graça de Deus, o homem é um eterno condenado e não busca Deus nunca. Está aí a prova. E a culpa, então, não é de Deus, é exatamente daquela dureza do pecado deles. É interessante, olha qual é o argumento que ele vai usar agora. Deus escolheu um método para a salvação: crer em Cristo. Agora, veja o versículo 14 e 15, como é interessante. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Não tem que invocar aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Não é esse no versículo 13? Final do versículo 13: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí aquela pergunta: mas se eles não foram eleitos, como é que eles vão invocar? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, se ele não tem a capacidade de crer, como é que ele vai invocar? Como crerão? Como é que ele vai crer se eles não ouvirem? E como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? E como não vão pregar se Deus não chamar para enviar? Então perceba que Deus fez tudo respondendo as perguntas. O versículo diz assim: Deus escolheu pessoas, ou seja, Deus enviou pessoas para pregar. Vamos pegar agora a ordem de trás para frente. Ele deu a ordem, agora vamos pegar a ordem de trás para frente. Porque diz assim: como invocarão aqueles que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, respondendo a primeira pergunta: como crerão? Como pregarão se não forem enviados? Deus enviou pessoas para pregar? Enviou. Então a segunda pergunta: e como crerão? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem quem pregue, sim. Porque ele pode usar, mas ninguém prega. Prega. Então as pessoas estão falando de Cristo. Lembra aquela ideia? O plano de Deus está sendo mostrado. Tem pessoas que pregam? Tem. Então eles têm que ouvir, a responsabilidade deles é ouvirem. E como é que eles vão crer se eles não ouvirem? Se eles não ouviram, o problema é dele, porque tem quem pregue. Deus enviou pessoas e botou essas pessoas para pregarem. Então você percebe que está tirando a responsabilidade de Deus. Porque como nós vamos crer em alguém que não ouvimos? Então Deus já providenciou pessoas que pregassem, para eles ouvirem. E aí, como vamos invocar em quem há pessoas que nós não cremos? Como não crer se tem pessoas que foram enviadas por Deus, se tem pessoas que estão pregando, se tem pessoas, vocês estão ouvindo a pregação? Está entendendo? Então, se vocês não crerem, a culpa não é de Deus. Só mostra que a culpa é do coração de vocês. Veja só, Deus diz assim: Deus escolheu um método. Todo homem, para ser salvo, tem que invocar a Cristo, tem que receber Cristo como Salvador. E Deus está mostrando que o problema é o pecado do homem, não ele. Que a culpa é do homem, do seu pecado e não dele. Ele vai provar. Como é que ele vai provar? Eu vou dar graça a esses aqui, e esses vão fazer exatamente isso, vão invocar. E esses que não vão receber a graça, mesmo que tenha toda a oportunidade que o outro teve, eles ainda não vão receber. Então perceba que a culpa é de quem? Do pecado e não
de Deus. Por exemplo, eu não fui alvo da graça de Deus, então eu não fui um escolhido, não fui chamado por Deus. Já o outro aqui, que está ao meu lado, ele foi alcançado pela graça, foi eleito por Deus. Nós dois estamos aqui, pecadores, do mesmo jeito, condenados. O plano é, Deus vai enviar pessoas para pregarem, vocês vão ouvir essas pessoas pregando, vocês vão acreditar na pregação dessas pessoas e vão então receber Cristo. Os dois. Se fizer isso, vão ser salvos. Esse que recebeu a graça, a misericórdia de Deus, ele vai dar exatamente esses passos e vai chegar a crer. Não endureça o coração. Eu, que não fui alvo da graça, passo pelo mesmo processo. Venho na igreja, escuto a pregação, ouço a palavra, até entendo alguma coisa de Cristo e tudo mais, mas nunca vou invocá-lo como Salvador da minha vida. E aí eu estou condenado e vou para o inferno. Veja que os dois tiveram a mesma oportunidade. Os dois tiveram a mesma coisa. Esse, só por não ter a graça, ele não chega lá. Mas ele não chega por quê? Mostrando que o pecado dele é que é responsável. Porque se não fosse o pecado dele, ele podia ter chegado até lá. Mas não chega, por causa dos seus pecados. Então, Deus não é responsável do homem para o inferno. Deus foi bom em salvar alguns que iam. No caso, nós. Tá certo? Deus providenciou tudo. Agora, só aqueles que tiverem a graça vão conseguir trilhar. O outro não consegue. Mas não porque Deus não é bom. Não consegue porque os pecados dele impedem de fazer isso. Então, o homem é responsável diante de Deus para ir para o inferno. Mas, exato, por isso que eu estou dizendo, os dois têm a mesma situação. Os dois estão condenados por causa dos pecados deles. Exatamente, os dois ouvirem, mas só o que tiver a graça, ele alcança a misericórdia e é salvo. O outro não. Aí diz, a culpa é de Deus. Não. Culpa dele. Isso mostra que ele, no seu estado, ele está condenado e nunca vai poder ser salvo. Tá certo? Esse é o ponto. Se proceder certo. Isso. Então o homem vai para o inferno por causa dos seus pecados. Assim como o homem só vai para o céu por causa da graça. Tá ok? Vamos ficar por aqui por causa do nosso horário. Mas a gente continua, se Deus quiser, no próxima sexta-feira. Tá bom? Deus abençoe então aos amados. Vamos orar ao Senhor. E ficamos por aqui por hoje. Mas se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode tentar responder logo. Se não, vamos orar ao Senhor. Deixe-me pedir ao irmão Valdo para encerrar esse tempo desse estudo com uma oração. Antes do irmão Valdo orar, deixe-me lembrar, amanhã teremos a programação da Sociedade Feminina, às 6h30 é o encerramento aqui na sede. Todas as irmãs estão convidadas para fazer parte dessa programação. E, enquanto isso, a mocidade vai também ter reunião 6h30, aí vai ser reunido lá na nossa casa, tá bom? Então, aguardamos os irmãos para isso. E domingo teremos programação normal. Mesmo tendo a eleição, tendo que votar e tudo, haverá escola dominical normal, tá certo? 10 horas. Até porque, até 10 horas, esse período é um período reservado prioritariamente para pessoas de terceira idade. Então, a partir de 10 horas quer liberar, não é que é liberado, a partir de 10 horas quer aconselhar dos outros. Então dá tempo a gente vir para a nossa escola. Fica uma dica aqui para os irmãos. Eu venho para a escola e voto geralmente meio-dia para 1h. Aqueles horários está
maior vazio lá nas urnas. Então, é o melhor horário, dá tempo vir e votar depois, tá certo? Então, vai ter a nossa escola dominical normal e aguardamos os irmãos 10 horas para isso, ok? Vamos orar, irmão Valdo vai orar para a gente. Para que cada um venha ser um convertido de Cristo e dar testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso vizinho, mostrando que Cristo tem transformado a nossa vida e que cada um de nós estamos andando em novidade de vida. É isso que o nosso Deus quer de cada um daqueles que foram salvos através da sua graça. E pedimos, Pai amado, que o Senhor esteja fortalecendo a fé, dando crescimento espiritual àqueles que não puderam chegar e tirando qualquer coisa do seu coração que está impedindo de chegar na sua casa para fortalecer a fé através da tua amada igreja, a qual o Senhor deixou aqui na terra, para que seja feito isso. E rogamos também, Pai amado, por aqueles que vão trabalhar nas eleições, que o nosso Deus esteja guardando e protegendo das enfermidades e também do homem mal, e que o Senhor Deus esteja protegendo os meus que vão voltar, aqueles que porventura viajam, que o Senhor esteja protegendo. Agradecemos a Deus, Pai, pelos que chegaram na tua casa, para junto nós cultuar o nosso Deus, e que o Senhor venha receber esses louvores e também esse culto que prestamos ao nosso Deus. Abençoa o nosso retorno para os nossos lares, sempre um merecimento, Pai amado, da minha parte, por glória e agradeço, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, irmão Tony, pela dirigência de trabalho também. Deus abençoe.